lá quantas centenas de pessoas aqui, e isto muito me honra, e eu fico muito feliz e mais nervoso, naturalmente, por causa disso. Mas não faz mal, porque o nervosismo passa. E a gente tem que, inclusive, aprender, faz parte das coisas que eu vou falar no fim da minha fala hoje, que a gente tem que enfrentar tudo, né? Principalmente os medos, porque medo só se cura enfrentando. Eu tive pavor de falar em público, fiquei muitos anos da minha vida tremendo assim, sem ficar de pé, por causa de plateia. Agora só fico um pouquinho. Não, mas fico de pé também. Só fiquei sentado aqui porque me obrigaram. Eu até que queria ficar de pé, mas diz que se mexe muito, atrapalha a luz. Então, eu faço sentado. Mas eu quero antecipadamente agradecer muito a vocês o carinho, a recepção e a oportunidade, porque é uma oportunidade de ouro para alguém poder fazer 4 semanas seguidas, quer dizer, falar durante... Cada vez são quase 2 horas, são 8 horas, conversar com vocês e poder, portanto, dar uma visão um pouco mais clara da minha maneira de pensar e não aquelas coisas de 2, 3 minutos que a gente faz às vezes para a televisão e que não tem a densidade e o conteúdo que a gente gostaria. Eu falei primeiramente sobre a necessidade da gente aprender a lidar mais ou menos rapidamente com frustrações e contrariedades, não perder muito tempo com as dores inevitáveis, da vida. Eu espero que na televisão não apareça isso aqui, não é? E que, portanto, a gente seja mais ou menos rápido para ultrapassar as dificuldades, limitações e os sofrimentos inerentes, inexoravelmente, à condição humana, né? Imaginar a felicidade como alguma coisa que não envolve nenhum tipo de sofrimento é ingenuidade, é realmente vender ilusão e é uma mentira. E tudo que é mentira e é ilusório, evidentemente, vai gerar mais sofrimento, mais decepção, porque as pessoas vão acabar percebendo que foram enganadas. Eu falei também sobre a diferença importante entre os prazeres negativos, aqueles que derivam do fim dos sofrimentos, como a doença, né? A saúde seria um prazer negativo, o próprio mal-estar físico de todo o tipo, fome, sede, desconforto material de toda ordem, e que talvez seja o ponto no qual o dinheiro tenha maior relevância, né? Como remédio para as nossas dores e, portanto, gerando prazeres negativos, aqueles que nos levam para o estado de equilíbrio, para o zero. Falei também sobre o amor, que na sua versão tradicional é um prazer negativo, porque também é um remédio para o desamparo, é um remédio para o sofrimento da solidão e, portanto, vicia, traz consigo vários efeitos colaterais do tipo possessivo, ciumento, dominador, e que, se não for motivo de reflexão e de evolução, estará condenando as relações que se fundamentam no amor, em particular a estrutura conjugal e a família, ao seu fim. Então, a morte da família, na realidade, não é uma obrigação, mas é o fruto, certamente, de uma reflexão incompleta sobre o fenômeno amoroso e, principalmente, a necessidade de atualizá-lo para os dias de hoje, ganhando, e aí o amor ganharia um aspecto muito positivo, que se aproxima da amizade, companheirismo, prazer no convívio, sem esta necessidade imperiosa da presença do outro, sem direitos de um sobre o outro, sem a possessividade. E se a gente conseguir, como eu também falei meio de brincadeira, mas é sério, transar com o amigão, então nós estamos diante de uma coisa que se chama mais amor, né? Ou um amor de qualidade diferente, aquele que provavelmente pode garantir relações conjugais novas, relações afetivas estáveis e de longo prazo, coisa absolutamente essencial para que as famílias e para que a vida das crianças realmente volte a alguma normalidade. Esses seriam os grandes aspectos relacionados com os prazeres negativos. Os positivos são de natureza corpórea, os relacionados com atividade física, esportes, preferência os não competitivos, atividades relacionadas à sexualidade propriamente dita, prazeres relativos à troca de carícias
Troca de carícia é essa que hoje em dia, infelizmente, está altamente prejudicado por uma extraordinária preocupação com performance e desempenho, o que é um inocular da vaidade, quer dizer, vaidade é esse prazer erótico também, mas de caráter exibicionista, do indivíduo buscar destaque, buscar ser melhor do que os outros, buscar notoriedade por força das suas ações, e que na preocupação com performance sexual, que tradicionalmente sempre envolveu os homens, porque o machismo implicava em que macho que é macho tem que ser competente para ter todas as relações sexuais que a circunstância lhe favorecer, e todas as oportunidades não é permitido perder oportunidade sexual. Agora também essa preocupação com performance, não tanto nesse sentido de não poder perder oportunidade, mas a preocupação com performance ganhou fôlego também entre as mulheres. Então a vida sexual vem se transformando numa espécie de ginástica, né? E numa coisa meio acrobática, né? E na qual os filmes pornográficos são o professor, né? Isso é uma característica da modernidade também. Todo mundo transa rigorosamente de acordo com as normas propostas pelos filmes pornográficos, né? É terrível, mas é a pura verdade. Então, a cultura, nós vivemos uma época, e eu tenho insistido em falar isso, né, na direção de predomínio da cultura sobre a biologia ou a psicologia. Ou seja, se nós somos seres biopsicossociais, influenciados pela nossa biologia, pela nossa história pessoal de vida, pela cultura em que a gente vive, hoje somos basicamente influenciados mesmo pela cultura. Ou seja, somos escravos de uma cultura que nos impõe normas e regras por todas as vias da propaganda, da televisão e agora também da pornografia. Ou seja, as pessoas passam a ter sexo da forma como está lá no filme, né? E quem não for competente para fazer aquilo lá, não é de nada, né? E é assim que as coisas se estabeleceram. Hoje, há 10 anos atrás, por exemplo, sexo anal era uma coisa raríssima. E que a maior parte das mulheres não gostavam, sentia dor e detestava mesmo e não fazia. Hoje todas perderam a dor. Não dói mais. Quase todas. Mas a maioria não dói. Então, eu não entendo muito, mas no tempo que eu era mocinho... no tempo que eu era mocinho era diferente. A coisa difícil de se conseguir de uma mulher, nem falar de uma moça de família, porque naquele tempo se dividia muito claramente as moças em várias categorias, coisa que também se afrouxou completamente hoje em dia. Mas naquele tempo, o que não se conseguia nem das mulheres de vida mais fácil era o sexo oral. Por quem me tomas? Elas falavam se a gente pretendesse uma coisa desse tipo. Hoje, todo mundo sabe que isso aqui se transformou em preliminar, às vezes até para casaizinhos, pré-adolescentes que mal estejam começando a namorar, né? Logo depois do beijo. Falei também de passagem, infelizmente, rapidamente, sobre os prazeres de natureza intelectual, que são prazeres positivos também. Ninguém precisa estar infeliz, ninguém precisa ter dor nenhuma para curtir um bom filme, um bom livro, uma boa conversa, uma música, o convívio com pessoas com as quais a gente possa aprender, interações humanas de qualidade, que infelizmente também vêm se tornando cada vez mais escassas, onde, inclusive, a louvável iniciativa da CPFL para promover eventos desse tipo, não só porque a gente tem a oportunidade de conversar com vocês, mas vocês têm a oportunidade de conversar entre si. Ou seja, recria-se uma atmosfera de diálogo, de conversação, etc., que eu acho que é uma das coisas que mais falta hoje. Faz parte do pacote das amizades que vem se afrouxando e cedendo lugar às coisas mais da natureza da competição e da disputa e da rivalidade e das invejas de todo tipo, que são
a matriz básica da nossa cultura, e todos esses elementos fazem parte, é a parte absolutamente nefasta da questão da vaidade. Então, é por isso que eu digo que nós temos dois inimigos grandes para a felicidade: a vaidade e o medo da felicidade. Sobre o medo da felicidade eu vou falar daqui a pouquinho. Primeiro, algumas considerações a mais sobre a vaidade, que eu já falei na semana passada, sobre este prazer exibicionista presente em todos nós, próprio da natureza da nossa sexualidade, com o qual nós vamos ter que aprender a conviver. Ninguém vai querer se livrar da vaidade. No Eclesiastes, no Velho Testamento, está escrito claramente: vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Não está escrito, mas podia estar escrito assim, que a renúncia total às vaidades é a suprema vaidade. Ou seja, aquela na qual o indivíduo quer se eternizar como um ser elevado, superior, um santo. Não é? Sem nenhuma conotação negativa sobre a questão religiosa. Mas, enfim, a ultrapassagem da vaidade é impossível. Então, o indivíduo, a vaidade é um desejo de chamar a atenção, de atrair olhares de admiração, de respeito e ou de desejo. O indivíduo chama a atenção pela riqueza das suas vestes. O indivíduo chama a atenção também pelo seu despojamento. Não é? Ou seja, do mesmo modo que um indivíduo, um rei ou um papa paramentado, não é, chama a atenção por vestes riquíssimas, ou franciscano, ou São Francisco de Assis mesmo, desfilando com a túnica branca e sem mais nada, também chama atenção. Não é? E existem algumas pessoas muito ricas que gostam muito de aparecer como pessoas despojadas materialmente. Não é? Mas se fossem verdadeiramente despojados, não deveriam ser tão ricos. Não é? Na verdade, é só um show, é um espetáculo como qualquer outro. Não é? Faz parte de chamar a atenção. Chama a atenção um indivíduo num Mercedes, chama a atenção um milionário num Fiat também. Não é? Chamar a atenção é um gosto que todas as pessoas têm. A busca de destaque tem alguns problemas. O mais grave e mais importante numa cultura como a nossa é que vicia. Vicia quer dizer, nunca o indivíduo se sente saciado. Vicia o consumismo, vicia a busca de glórias, conquistas e destaque, vicia a ambição material e de sucesso profissional ou financeiro, vicia até mesmo a beleza e o emagrecimento. Né? O indivíduo viciado nessas coisas de dieta, de emagrecer, pode perfeitamente evoluir na direção da anorexia, que na realidade é um exemplo extremo de um vício. O indivíduo pega um gosto por não comer, uma paixão por não comer, até porque ele se sente elevado e superior, mais competente que os outros para não comer. E morre, mas não come. Né? E é assim mesmo, a anorexia. Né? Ela é um limite quase caricatural de um processo que existe em muitos outros mecanismos e faz parte do mesmo esquema do vício. Ou seja, uma pessoa tem uma bolsa cara e aquilo chama a atenção, a pessoa quer comprar uma segunda bolsa cara. Porque todas as coisas da vaidade têm essa característica efêmera, dura pouco. A vaidade, que eu já disse também, ela tem uma origem etimológica igual à palavra vão. Vão, que quer dizer vazio. Quer dizer, então a vaidade é uma espécie de uma bola de sabão. Não é? Faz aquele show todo e depois explode e o indivíduo precisa de outra bola e outra bola e outra bola. Então aquela bolsa cansa, precisa de uma outra bolsa. E depois uma terceira bolsa, e depois uma quarta bolsa, e é sem fim. Tudo que é sem fim não é fonte de felicidade, porque não sacia nunca. Tudo que for sem fim é fonte de sofrimento. O indivíduo que tem prazer erótico em ficar conquistando mulheres novas é um infeliz. Porque, por maior que seja o número de mulheres que ele tenha conquistado, sempre faltam milhões de outras que ele ainda não conquistou. E ele sempre estará frustrado com as que ele não conquistou. E estará o dia inteiro ocupado em correr atrás dessas conquistas. Né? Uma mão de obra danada, sem resultado, para ter relações sexuais da pior qualidade. Porque a primeira relação sexual entre o homem e a mulher, todo mundo sabe, é uma situação constrangedora, desajeitada, todo mundo nervoso, de mau jeito, não sabe bem como é que agrada, a preocupação com performance é maior ainda, e o conquistador só vive dessa primeira relação. Né?
E ele é um tonto, portanto, porque ele só fica com o pior do filme, né? Repetidamente. Faz bem para o seu ego, todo mundo sabe a importância que é depois contar para os amigos, né? Com quem saiu, né? Porque isso faz parte do pacote exibicionista, né? Transar é o de menos, né? Contar é mais importante até do que transar, né? Então, este pacote exibicionista existe nas coisas materiais, existe no sucesso, nos intelectuais existe nas suas citações bibliográficas e nos autores que eles já leram e tudo que eles possam impactar e até mesmo às vezes humilhar, porque tem isso. Todo elemento ligado à vaidade humilha, agride e tem uma conotação claramente agressiva. Eu me destaco, eu mostro como eu sou mais, eu mostro como eu sou mais rico, mais lindo, mais culto, mais qualquer coisa, e todo mundo que é menos se sente diminuído, humilhado, por baixo e com ódio, invejoso. Ou seja, a vaidade e a inveja caminham obrigatoriamente juntos. É um pacote que inclui forçosamente a inveja. Não há a menor possibilidade de ser de outra maneira. E nós vivemos numa sociedade que estimula isto desvairadamente. Ou seja, nós vivemos numa sociedade que acha que essa coisa, o indivíduo querer se destacar sempre, cada vez mais e mais e mais, é um barato, que é bom, que é produtivo, que leva a sociedade e o mundo a crescimento e a produção e ao progresso. Talvez tenha sido verdade isto no passado. Hoje leva ao fim do planeta. Ou seja, hoje é absolutamente urgente, não é, que se reflita sobre o problema desse moto contínuo de consumir desvairadamente, de querer notoriedade e destaque, porque esta pequena minoria que consegue isto está acabando com o planeta. O planeta não dá conta disso aí. Né? O planeta não dá conta disso, o planeta não dá conta energeticamente, não dá conta em termos de água, não dá conta em termos de temperatura. Vai acabar. Ou os seres humanos vão criar juízo, ou vai acabar. E a dúvida é enorme, porque será que vão criar juízo? Se não criar juízo, acaba. Eu sempre falo que eu sou otimista, o que nem sei se é verdade. Mas, na realidade, é o seguinte, eu digo que vai consertar. Porque se não consertar, explodiu tudo. Né? Se explodiu, também não vai ter ninguém para falar que eu estava errado. Então, eu acho que vai consertar. Uma sociedade montada desta maneira realmente não pode ser legal, só pode estimular competição, rivalidade, é geradora inexorável de violência no seu seio. A violência urbana não pode deixar de existir num mundo onde os ricos não fazem outra coisa senão exibir a sua riqueza, né? E, de certa maneira, esfregá-la na cara dos que não têm. Esfregar mesmo. Entendeu? E é evidente que aquele que é humilhado não pode deixar de ter uma reação de revolta. Se não tiver muito boa e sólida formação moral, evolui, sim, na direção da criminalidade, estimulado por outras variáveis que dão a ele a ideia de que ele poderá conseguir os benefícios materiais que ele sonha, e que não são outros, senão aqueles que todos nós sonhamos, né? Os delinquentes, traficantes e outros não pretendem nada de diferente do resto da população. Eles só encontraram um caminho, vamos dizer, peculiar para tentar satisfazer as suas necessidades. Mas suas necessidades ou os anseios, necessidades entre aspas, necessidades criadas por uma cultura doente. Nós vivemos numa sociedade que está doente. Né? E veja que coisa mais paradoxal com a vaidade, numa sociedade que está doente. A vaidade é um exibicionismo. E para eu poder me exibir, eu preciso me exibir para uma plateia que me aplauda. Porque não existe exibicionismo sem plateia. Não é que é uma plateia muito diferenciada, pode ser qualquer um. Mas tem que ter um povo lá para bater palma para mim. Para eu poder ser aplaudido, eu preciso estar de acordo com o quê? Com os critérios da própria sociedade que me observa. Porque se eu fizer qualquer coisa diferente, não é? Eu não vou ser aplaudido. Então, todo indivíduo muito preocupado com a aparência e com a vaidade
é muito preocupado com os outros. O que os outros vão falar? Outros com O maiúsculo, porque não é outros. Apesar de ser qualquer outro, mas outros viram um negócio importantíssimo, os outros. Né? É parecido com os vizinhos de antigamente, né? Quando as mães falavam para as meninas, né? Cuidado com o que os vizinhos vão falar da reputação dela. Mas hoje não falam dos vizinhos, mas falam dos outros no genérico, que no fundo é a mesma coisa. Os outros, eles vão ter que me aplaudir. Para os outros me aplaudirem, eu preciso agir de acordo com aquilo que é valor dos outros. E se eu quero me destacar, como é que eu vou me destacar? Fazendo exatamente aquilo que os outros valorizam. Né? Porque o destaque exige uma notoriedade, alguma coisa diferente. Então só dá para se destacar na quantidade, né? E não na qualidade. Então o indivíduo se destaca tendo mais do mesmo. Mais do mesmo. É uma expressão que é a mesma coisa que eu já li alguma vez, né? Um desses críticos da contemporaneidade dizer que o rico é o indivíduo que tem muito das mesmas coisas. Né? Porque só existem aquelas coisas. Não tem carro, tem casa, tem cama, tem cadeira, tem sapato, meia. Só tem isso, não tem outra coisa. Relógio. O rico tem muitos relógios, não é? Os outros têm poucos relógios. Precisa ver se vale a pena tanta confusão só para ter mais do mesmo. E chamar a atenção por isso. Não é? Desorganizando toda a estrutura social, criando uma visão aristocrática do que seja felicidade. Né? Aristocrático, como vocês sabem, é uma das coisas que eu implico mais, porque subentende sempre a mesma coisa. A ideia de que o indivíduo, para poder ter aquela coisa, aquela glória, aquela felicidade, entre aspas, ele vai ter que condenar a infelicidade 99% das outras pessoas. Todas as felicidades aristocráticas, quer seja beleza, riqueza, fama, inteligência extraordinária, glórias, de qualquer tipo, conquistas eróticas mesmo, em grande quantidade, sempre subentende condenar a infelicidade a grande maioria. E uma sociedade que valoriza, acima de tudo, estas coisas aristocráticas é uma sociedade a favor da infelicidade. Né? E é esta a sociedade que nós temos vivido, a sociedade da infelicidade. A infelicidade estimula, mais ainda a competição. O estimular a competição certamente pode ser que ajuda na direção do progresso, pode ser que esse progresso um dia possa ter sido muito bem-vindo, hoje nos leva para o fim dos tempos. Então, ou nós criamos juízo e conseguimos debelar um pouquinho esta coisa da vaidade, aprender a lidar um pouco mais razoavelmente com este impulso, com esse instinto, ou os nossos dias estão contados. Né? Faz muitos anos que eu escrevi pela primeira vez sobre a vaidade. Na realidade, nunca foi um tema que agradou muito as pessoas. Sempre foi um dos meus livros de menor sucesso, quase um fracasso, foi um livro sobre a vaidade. Aliás, são dois livros fracassados, um da vaidade e um sobre o cigarro, para parar de fumar também. Que parece que foi assim, quem não fuma não lê porque não fuma, e quem fuma não lê porque não quer parar de fumar. Então ninguém comprou o livro. Alguém comprou para dar de presente para o fumante, que não leu. Então veja que não adianta escrever um livro ótimo, é preciso arrumar um jeito das pessoas lerem o livro. Né? E isso já é bem mais difícil. De todo modo, se a gente não conseguir avançar um pouquinho nisso, eu tenho que ser claro, não vejo como a questão política, ou alternâncias mesmo políticas de partidos, quem vai estar no poder, quem não vai fazer alguma diferença. Porque no poder todo mundo fica muito parecido. Né? No poder todo mundo fica poderoso, importante, se sente prestigiado, elevado, e fica seduzido, enfeitiçado pela vaidade. E depois de enfeitiçado pela vaidade, todo mundo é igual. Né? Talvez por isso, um filósofo francês, que chama Gilles Deleuze, dizia que não existe governo de esquerda, né? Só existe governo de direita. Não porque estivesse falando só
da questão política, mas porque no governo são todos iguais. E o lugar da esquerda, que é o lugar das novas ideias, das novas inquietações, etc., é o lugar da oposição. Porque se for para o governo, primeiro deixou de ser oposição para virar, as novas ideias já viraram ideias oficiais. E segundo, virou igual a todo mundo, vai ficar metido, se achando, etc., como sempre, né? Todo indivíduo progride na vida vai ficando metido. Todos vão ficando iguais, né? Quer dizer, a vaidade vai contaminando um por um, né? E é difícil a gente conseguir manter uma certa humildade, uma certa docilidade, se lembrar de vez em quando que a gente ao pó voltará, né? E que nós somos insignificantes do ponto de vista cósmico e que não adianta ficar tão metido porque vamos morrer do mesmo jeito, né? Então, isso talvez ajude um pouquinho as pessoas a baixar a sua bola. Eu acho que seria de extrema valia hoje que isso acontecesse enquanto fosse oportuno, enquanto fosse tempo. Não posso me estender mais ainda sobre a vaidade. Prometo escrever no futuro um outro livro sobre a vaidade, melhor escrito do que aquele. Quem sabe eu tenha um pouco mais de sorte dessa vez, né? E quem sabe tenha a oportunidade de vir aqui falar sobre esse tema na ocasião. Vai demorar um pouquinho ainda. De todo modo, o que eu queria falar agora é sobre o outro inimigo da felicidade, que é o medo da felicidade. O medo da felicidade é um fenômeno curiosíssimo e que eu venho trabalhando e que eu descrevi pela primeira vez em 1980. E, portanto, há 27 anos. Né? É um trabalho absolutamente original. Tem precursores, sempre tem precursores em tudo. Né? E todos os precursores trabalhavam a questão da felicidade, não como, do medo, não como medo da felicidade, mas como medo do sucesso. Eram precursores, eram americanos, dos anos 70, e todos preocupados com a dificuldade que as pessoas têm de ter sucesso, que na hora H do sucesso as pessoas tremem e muitas vezes jogam fora o sucesso, né? Que já estava na mão. O medo da felicidade, para mim, apareceu por um caminho completamente diferente. Apareceu por força dos estudos sobre o amor. Quer dizer, foi uma surpresa muito grande para mim, desde o início, perceber que a maior parte dos casais que verdadeiramente se amam, que se dão bem, que têm tudo para ficar juntos, se separam. Né? E até hoje. Né? A grande maioria das histórias de amor de boa qualidade terminam com separação dos que se amam. Né? E regularmente, e por motivos duvidosos. Quer dizer, os motivos são sempre os mesmos, né? Um dos dois é sempre casado, são os filhos do casamento, não pode ficar longe dos filhos, mas se separam para ficar sozinho, por exemplo. Para ficar com o amado, não, mas para ficar sozinho se separam. E é tudo pretexto, porque esses obstáculos externos já foram tidos como impedimentos muito graves no passado. Não é? Já houve um tempo em que realmente o obstáculo externo era quase que definitivo. Diferenças religiosas, diferenças de idade, famílias que se opunham, o fato das pessoas serem casadas, o divórcio era realmente uma coisa difícil e muito mal visto, etc. Nada disso é verdade hoje e o número de pessoas que se separam para casar de novo com quem amam continua sendo de 2%, 3%. Exatamente o mesmo número que era quando tudo isso era proibido. E foi daí que, então, eu comecei a achar que existia dentro da cabeça das pessoas um fator contrário à felicidade sentimental ou um fator anti-amor, não é? E que eu comecei a chamar de medo da felicidade sentimental. Que o medo da felicidade seja máximo no amor, vocês vão ver que faz todo o sentido, porque provavelmente eles vêm da mesma matriz. A verdade é que a análise mais completa da cultura começa a mostrar que este medo existe não só em relação à felicidade sentimental, mas em relação a tudo. Não é? Existe, por exemplo, desde sempre um pensamento supersticioso, né? Em que todo mundo acha que isso faz parte de uma espécie de embrião religioso que existiria mesmo nos ateus. Não é nada de religioso, não é? Mas que realmente todas as pessoas, ou quase todas as pessoas, quando estão muito felizes, batem na madeira, batem. Fazem figa ou tem algum tipo de amuleto que lhes proteja.
Amuleto é um objeto ao qual a gente atribui um poder. A gente mesmo fabrica o amuleto. Eu decido que este óculos vira meu amuleto. Entendeu? Eu atribuo forças sobre-humanas ao objeto. Né? Ou uma pedrinha, a um enfeite aqui, ou um santinho no rosto, enfim. Cada um fabrica o amuleto que quiser. Mas é muito raro o indivíduo que não tem amuleto, que não tem superstição nenhuma, que não tem nenhum ritual, que não usa determinado perfume no dia de encontrar determinada moça, que não faz nada de muito assim sistemático e organizado, que passa tranquilamente embaixo de uma escada. Olha, vocês sabem que até hoje, na maior parte dos prédios nos Estados Unidos, não existe 13º andar. É o fim, não é? Um povo tão pragmático, tão, né, objetivo, andar 13 ninguém quer morar, porque pode ser que vai cair, sei lá. Só. Então no 12 e no 14 não cai. Nos primeiros vezes que eu andei de avião na Panamérica, também não tinha assento número 12, número 13, só tinha 12 e 14. Agora as companhias americanas já têm assento número 13. Mas é engraçado isso, né? Quer dizer, as pessoas levam a sério certos rituais. E parece mesmo, as pessoas têm muito medo da inveja. Aliás, é engraçado, sou louco para provocar a inveja, como eu falei, mas depois morrem de medo da inveja. A verdade é que o medo da inveja deriva de uma sensação que parece que quando as coisas estão indo bem para a gente, começa a ter a iminência, a sensação nossa de que parece que alguma tragédia vai acontecer. Vai começando a surgir uma ansiedade, uma tensão, um nervosismo que ninguém sabe muito bem de onde vem, que parece que alguma coisa ruim é iminente alguma tragédia. Né? E ninguém sabe por que isso. Né? E todo mundo fica com a sensação de que é um pressentimento, de que é uma intuição, de que é alguma coisa a ser levada a sério e, portanto, alguma coisa que tem que ser respeitada, porque senão a coisa horrível vai acontecer. Né? Eu nunca vi nenhum trabalho, nenhum estudo sério sobre este assunto, e muito menos hipótese explicativa de por que existe isso, que é um fenômeno, se não universal, quase universal. Quando a gente fala universal, né, de vez em quando aparece uma pessoa que fala que não tem medo da felicidade. Né? Eu já vi pessoas me dizerem isso. E algumas realmente não têm medo da felicidade porque estiveram tão longe que, sabe, o indivíduo que não tem nenhum tostão furado não tem medo de avião, porque não vai andar mesmo. Né? Mas outras pessoas realmente não têm. Esses são os casos a ser estudados. Quer dizer, quem não tiver medo da felicidade, me interessa atender sobremaneira para eu saber o que é que tem no psiquismo dessas pessoas, que é para a gente talvez aprender como é que ajuda os que têm muito medo a se curar. Né? Mas é muito raro. A grande maioria da humanidade, assim, 99,9% da humanidade, tem medo, né, da felicidade. Sentimental, sem dúvida nenhuma. E de outras felicidades. Quer dizer, cada vez que existe uma conquista, as pessoas falam, isso aqui está bom demais. Estou morrendo de felicidade. Não há mal que sempre dure, aquelas coisas que falam. Né? Nem bem que nunca. Sempre o tal do bem vai acabar. Né? Sempre a ideia de catástrofe parece que permeia, passeia em torno da alma e da cabeça das pessoas. O medo da felicidade não existe nas crianças pequenas. É uma coisa que sempre me surpreendeu. Uma criança pequena, você pode perfeitamente entupi-la de coisas que ela adora, ela não treme. Mas adulto treme. Adulto sempre treme. Criança pequena você pode levar no parquinho, do parquinho levar para a piscina, da piscina para o shopping, dar todos os brinquedos para ela, levar no McDonald's, depois comprar um monte de chocolate, levar para casa e ela ainda vai perguntar, e agora, o que nós vamos fazer? Os adultos, muito antes deste ponto, travam. Para mim está bom assim. Né? Mesmo os maiores consumistas,
E as pessoas que têm mais liberdade, por exemplo, para consumir bens materiais, são as que estão infelizes em outras áreas, porque parece que tem uma contabilidade o tempo todo, que se você está infeliz em alguma coisa, você se permite mais coisas aqui. Mas pegar uma pessoa que está bem de saúde, está bem sentimentalmente, levar no shopping, começar a dar um presente, 2 presentes, 3 presentes, no 4º presente a pessoa trava e fala, chega. Porque começa a ter a sensação de iminência de catástrofe. Que a criança não tem, mas o adulto tem. E nós temos que explicar isso, ou pelo menos tentar levantar uma hipótese explicativa para esse mecanismo, que é o medo. Medo fóbico, como se fosse fobia de barata, não é? Fobia de aranha ou de algum animal, fobia de avião, fobia de altura, quer dizer, pavor. Não é? Evidentemente que nós temos que arrumar um jeito de explicar isso de uma forma razoavelmente universal, posto que o fenômeno é universal. E existe na humanidade, direta ou indiretamente, desde o Egito Antigo, há 5.000 anos. Não é? Os amuletos sempre existiram, rituais de proteção sempre existiram. O medo do olho gordo tem 5.000 anos. Né? O olho gordo. A inveja, portanto. Né? Então, a explicação que eu tenho tentado dar tem a ver com o trauma do nascimento. Que, como vocês sabem, também é a minha hipótese explicativa para a origem do fenômeno amoroso. É por isso que talvez o medo da felicidade seja tão grande na felicidade amorosa, porque eles, na verdade, são primos e vêm junto. Não é? Na experiência do nascimento, a experiência do nascimento é, sem dúvida nenhuma, uma das mais dramáticas e importantes da vida da gente. Não é? E a gente subestima, a própria psicologia sempre subestimou. Fora um cara que chamou Otto Rank, né, que escreveu um livro que chamou Trauma do Nascimento, foi muito negligenciado esse assunto. Da vida não, na verdade, começar numa situação de harmonia paradisíaca, e essa harmonia paradisíaca se romper dramaticamente, né? E ficar uma ideia, provavelmente, quase que um condicionamento, que o primeiro registro cerebral é da harmonia. Há 2, por isso o amor também. E o segundo registro é a ruptura da harmonia, o Big Bang, como eu falo. Né? Esse nosso Big Bang, que ela sempre me espanta, que tem a Big Bang também nas coisas Big Bang também existe importante nas coisas da física e do mundo inteiro, vai ver que é o mesmo Big Bang, no fundo, né? Que a gente, sem perceber, tem ou dá uma importância. Quer dizer, isto marca a gente de uma maneira muito dramática. O Big Bang é a ruptura de toda aquela harmonia. Parece que sempre que a gente está chegando perto da harmonia, em qualquer outro momento da vida adulta, chegando perto da harmonia porque encontrou a felicidade sentimental, um parceiro amoroso adequado, chegando perto da harmonia porque conseguiu realizar o seu sonho, entrar no vestibular, ter a carreira que queria, comprar o carro novo, né? O primeiro carro e o carro novo. Comprar um carro novo é um dos grandes problemas de um ser humano. Porque a sensação que vem é clara, esse negócio vai bater. E não só porque a gente não tem domínio sobre aquele carro, porque é um carro novo. Porque se for de outra pessoa, não tem essa sensação. É mesmo aquilo. Meu carro novo, eu não tá bom demais aqui, vamos dar uma batidinha, né? Tá? Uma raspadinha pequena, que seja na coluna do prédio, não, só para tirar aquela aura de novo. Pronto. Aí o carro já fica velho, a gente fica triste, deprimido porque o carro não é mais novo, e aí nunca mais bate o carro. É só um batismo. Mudar para a casa nova dos sonhos sempre foi um problema também. Eu já vi muitos casais, inclusive, se divorciarem nessa transição de mudança para a casa dos sonhos. Essas conquistas materiais, profissionais, intelectuais, sociais, e, sem falar das sentimentais, todas elas ativam essa sensação de medo. Não é? E quando o medo está muito ativado, sem que a gente perceba, a gente sozinho gera fenômeno destrutivo. Então, o medo da felicidade é responsável pelo mecanismo autodestrutivo. O medo da felicidade, ou não suportando a felicidade do carro novo, me leva a um equívoco qualquer que conduz a
bater o carro, que me leva a bater o carro. Não é? Então, o objetivo é sempre esse. Eu sozinho estrago uma parte da minha felicidade, porque eu, ao estragar uma parte da minha felicidade, parece que garanto o principal. Né? Então, eu garanto o carro se eu estragar só o paralama do carro. Né? Eu garanto a saúde, né? Se eu ficar sempre um pouco hipocondríaco. O hipocondríaco é um indivíduo que estraga a sua saúde, provavelmente por medo da doença. Mas ele estraga sozinho a saúde. E é gozado porque o hipocondríaco, por exemplo, quando fica doente de verdade, a hipocondria desaparece imediatamente. O indivíduo está para ter um infarto o tempo todo. Ele quebra a perna, o coração dele fica ótimo. Porque ele precisa de uma coisa ruim. Tendo aquela coisa ruim, ele libera a fabricação de outra coisa. Né? Então, às vezes, as pessoas... é uma das coisas que eu mais presto atenção. Quando o indivíduo vem se queixando de hipocondria, por exemplo, meus colegas muitas vezes ficam atrás de quais são os problemas que estão por trás da hipocondria. E eu sempre vou atrás justamente das coisas boas. O que está acontecendo de bom com você para você começar a inventar isso? Quando o indivíduo, por exemplo, começa a ficar com pavor de avião, o indivíduo que nunca teve medo de avião, por exemplo, nas carreiras profissionais, é comum. O indivíduo progride profissionalmente, de um ponto para diante, começa a ter medo de avião. Né? É sempre por causa de coisa boa que surgem essas fobias, esses medos. E, obviamente, sabotam e atrapalham e estragam uma boa parte da felicidade conquistada. O próprio indivíduo sabota a sua felicidade. O próprio indivíduo destrói uma boa parte da sua felicidade. Esse mecanismo autodestrutivo, que foi registrado pelo Freud, ele achava que fazia parte de um instinto que ele chamava de instinto de morte. Quer dizer, alguma coisa que impulsiona a gente para a morte, para a destruição, para a inação. Né? E na minha cabeça, na verdade, é um mecanismo que tem origem no nascimento, ou seja, na vida. Em vez de focar na morte, que a morte, na realidade, é alguma coisa que nós não conhecemos, nenhum organismo pode ir na direção da morte voluntariamente, porque não é conhecido, é mais fácil imaginar que a gente ficou magoado ou machucado pela experiência do nascimento. Né? Então, o mecanismo autodestrutivo, ele faz parte do trauma do nascimento na minha cabeça e é ativado na puberdade e adolescência por força de algumas variáveis culturais. Não é raro que as fobias tenham essa característica, quer dizer, tem uma experiência traumática primeira e depois um desencadeante tardio. Eu trabalhei em Londres em 1970. Em 70, ainda existia muito indivíduo de 30 e poucos anos que tinha passado a guerra. E durante a Segunda Guerra, os buracos do metrô eram usados como abrigo antiaéreo. Né? E muita criança, portanto, tinha lembranças da guerra e 7, 8 anos de idade corria, quando tocava a sirene, corria para dentro do buraco do metrô e havia o bombardeio. Quer dizer, era uma situação traumática bastante relevante. Né? Trauma é sempre uma coisa relevante. Nunca se deve achar que dar 2 tapinhas no bumbum da criança traumatiza. Né? Porque esse foi um defeito que a psicologia também trouxe, de superfaturar ou começar a usar grosseiramente a palavra trauma. Trauma é quando acontece fato relevante mesmo. Então a criança, de repente, 8 ou 9 anos de idade, tem que correr para o buraco do metrô e ter uma cidade bombardeada, evidentemente é uma coisa terrível. E de repente, com 30 anos de idade, quer dizer, 20 anos depois, é que ela fica com pavor e não entra mais no buraco do metrô. Trava e não entra no buraco do metrô. Então, certamente há um fator desencadeante na experiência ou na vida pessoal dela que faz com que isso aconteça depois. Na nossa cultura, toda a montagem é contra a felicidade. Quer dizer, nós vivemos numa sociedade em que o pensamento religioso, o pensamento moral, todo ele estimula sacrifício, sofrimento, renúncia, né, dureza, batalha, né, e não curtição, felicidade e alegria. Além disso, todo pensamento supersticioso, toda reflexão moral e tudo que a gente vê acontecer em volta, muitas vezes, uma mera coincidência, o indivíduo está feliz e acontece uma coisa ruim, não é? Viu como realmente a felicidade
estraga tudo, a felicidade mata. Né? Muitas vezes, inclusive, o mecanismo que gera a destruição por força da felicidade é o álcool. Porque o álcool é um negócio engraçado. O álcool é um grande liberador da felicidade. Quando as pessoas estão felizes, a primeira ideia é assim, vamos comemorar. Comemorar, na verdade, é beber, não é? Não é comer. É vamos beber, vamos brindar. E brindar, beber bastante, porque parece que aí quando você bebe, você aguenta bem aquela felicidade. Aí você fica metido até. Né? Eu vou pegar, conseguir isso, mas vou fazer isso, mais 2 disso, mais 4 daquilo. Fala grosso para danar. Aí no dia seguinte acorda, o álcool já foi embora, o cara começa a lembrar de tudo que ele falou quando bebeu, e aí dá um medo desgraçado, fica numa ansiedade terrível, e o indivíduo, sem perceber, sabota a sua felicidade. Não é? Essa sabotagem, ela existe em cada nova conquista. Não tem cura para o medo da felicidade. É uma coisa um pouco desagradável falar isso, mas não é grave também. Porque não tem cura agora, mas tudo que não tem cura agora pode vir a ter mais para frente. Né? Não tem cura, vamos dizer assim, para o fenômeno global. Mas como toda fobia, tem como a gente avançar muito. Né? Como eu disse no início, e agora eu termino pelo ponto que eu comecei, a gente, na realidade, consegue muito avanço em todos os assuntos relacionados com medo, através de uma estratégia ou de umas técnicas que hoje se chamam cognitivo-comportamentais, que são, primeiro, entendimento do mecanismo. Ajuda terrivelmente a gente compreender que existe o mecanismo do medo da felicidade. Quer dizer, quando as coisas estão muito boas, tem que saber que a gente vai ficar nervoso. Não é? Muitas vezes já me perguntaram, o que você faz quando está tudo bom, quando está tudo certo para você? Eu vou para casa, tomo um Valium e vou dormir. Porque antes de fazer bobagem. Que é provavelmente o que eu farei hoje de noite. Porque esses encontros nossos aqui realmente foram motivo de grande felicidade para mim, muito prestígio. E eu vou para casa e vou tomar um Valium e vou dormir mesmo. Porque se a gente não dá uma baixada, né? Quer dizer, a gente tem que saber que existe o mecanismo. E sabendo que existe o mecanismo, a gente já ganha grandes meios de administração e gestão do mecanismo do medo da felicidade. Então a consciência ajuda. Né? Depois, a gente tem que saber que todo medo pode ser vencido, ou pode ser pelo menos melhorado, através da montagem de uma estratégia de enfrentamento. Ou seja, se o medo existe, né? Eu monto uma estratégia, quer dizer, medo de falar em público. Eu vou, então, montar toda uma sequência de processos ou de procedimentos nos quais eu vou conseguir melhorar ou diminuir progressivamente este medo, a ponto de conseguir um certo domínio sobre a situação. O medo de ter um carro bonito. Não é? Eu monto um esquema lá, se eu decidir que eu vou enfrentar este medo, eu arrumo um jeito de ter o carro bonito, deixo ele não sei quanto tempo parado na garagem, só olhando para ele, até eu e ele nos acostumarmos um com o outro, entendeu? Até a gente se familiarizar melhor, sem sair metido a besta dirigindo que nem um louco, porque vou bater. Né? Então, respeito pela diversidade, pela dificuldade, a gente vai avançando, vai conquistando o espaço e tem que compreender o seguinte, se eu perder o medo do carro, não ganhei nada ainda a respeito da casa. Isso é que eu digo que não tem cura. A gente consegue avanços focais, um por um. Eu consigo perder o medo do carro, mas qualquer outra nova conquista, o medo vai aparecer de novo, eu vou ter que enfrentar de novo essa nova conquista. Na questão do amor, é a mesma coisa. O indivíduo que tem este medo da felicidade no amor, e medo do amor, se fugir, não conseguiu avançar coisa nenhuma. Se ele disser para si mesmo, eu vou enfrentar este medo, ou seja, esta é a mulher que eu gosto, eu vou ficar com ela. Morrendo de medo, mas vou. Morrendo de medo. Tem que saber que é morrendo de medo. Não é que o medo vai embora. Primeiro tem que ir embora o medo para depois ficar junto. Não é assim. Tem que ir com medo e tudo.
Né? E sabe como é que a gente tem que fazer isso? É mais ou menos que nem entrar numa banheira de água pelando. Né? Então a gente vai, bota um pezinho, né? Fica lá um pouquinho, tira o pé, bota de novo, acostuma aquele pé, bota o outro pé. Né? Então, por exemplo, muitas histórias de amor vão bem, dessas aí, quando tem distância geográfica. Porque então o casal se encontra, fica junto fim de semana, aquela coisa, né? Sufocante mesmo, fica como se fosse uma coisa apertada aqui, porque chega uma hora que não dá mais para aguentar. Aí se afastam, aí dá um refresco, dá um alívio, né? 2 dias depois, 3 dias depois, já dá aquela bruta saudade de novo, aí pode encontrar mais um pouquinho, bota o outro pé, e assim a gente vai avançando passo por passo até finalmente conseguir constituir a relação plena, não é? Sem fugir, se a gente acha que vale a pena. Além de tudo, a gente tem que saber que vai ter inimigo, quer dizer, que o medo da felicidade vai trazer sabotagens. Uma das sabotagens que acontecem nessas circunstâncias é a gente maximizar, quer dizer, aumentar a importância de alguns pequenos defeitos do outro. Não é? Então a gente começa a achar que aquela pessoa tem uma mão muito feia. Com aquela mão não vai dar para fazer negócio. Ou que a voz não é exatamente o timbre que a gente gostaria. Enfim, quanto mais irrelevante for o motivo do bode, maior a garantia de que é falso. Ou seja, de que, na realidade, nós estamos caçando pretexto para poder cair fora. Né? Porque quando tem motivo relevante mesmo, não precisa caçar, né? Com lupa desse jeito. Mas isso faz parte da estratégia de cair fora. Sempre arrumar defeitos irrelevantes, né? E assim, implicar com certas coisas, com isso aí não vai dar. Né? E faz parte, quanto mais ciência e consciência a gente tem disso, mais a gente enfrenta, mais a gente vai atrás e finalmente consegue ultrapassar isso. Agora o casal feliz no amor, quando depois conseguir ter mais alguma conquista, evidentemente vai morrer de medo tudo de novo. Um dos jeitos, uma das coisas que acontece nos casais muito felizes, também, depois que já estão juntos, é arrumar umas brigas por besteira. Né? Então a encrenca com bobagem também faz parte do mecanismo destrutivo. Quer dizer, a gente paga um pedágio, sabe como é? Que nem promessa para o santo. A gente estraga um pedacinho da felicidade para garantir o principal. Né? Essa negociação com os deuses a gente faz o tempo todo, né? E faz parte das estratégias que a gente tem de tentar conseguir se equilibrar num patamar de máxima felicidade possível. Esse inimigo não se desaparece completamente, mas ele certamente pode ir sendo vencido aos pouquinhos. E quem conseguir vencer este obstáculo, quem conseguir domesticar minimamente a sua vaidade e deixar que ela monte só nas coisas que fazem sentido, ou seja, naqueles assuntos onde eu acho que realmente existe um propósito legal. Vocês gostaram. Mas eu não vim aqui para fazer show de vaidade, eu vim aqui para contar uma história que me parecia relevante. Né? Quando a vaidade não predomina, quando a gente consegue essas conquistas todas, a gente consegue fazer muito, muito bem a autoestima da gente. A autoestima é o juízo que eu faço de mim. A autoestima não depende dos outros. A vaidade depende dos outros, o que os outros acham de mim. A autoestima é o que eu acho de mim. Quanto maior a autoestima, maior a capacidade de domesticar a vaidade. Quanto menor a autoestima, mais escravo dos outros, da sociedade e da vaidade estamos nós. E, portanto, na realidade, a psicologia tem este serviço de utilidade pública que tem que ser prestado, que é ajudar as pessoas a construir uma boa autoestima. Porque pessoas com boa autoestima perdem a dependência tão forte do social e recuperam para o domínio da psicologia, né, nesse ser humano, que é biológico, psicológico e social, trazem de volta para o domínio da psicologia um pedaço relevante da sua condição. Ou seja, fazem com que eu volte a ser
senhor de mim mesmo e não escravo de um meio social e principalmente escravo de um meio social doente. Quanto maior a autoestima, menor a vaidade, e este deve ser o objetivo de qualquer pessoa que queira ser feliz. Muito obrigado. Eu gostaria de pedir desculpas pelo tempo que eu avancei, mas já me disseram que eu posso avançar mesmo, porque depois eles cortam tudo na hora de ir para a televisão, não é isso? Então, agora as perguntas, que é a parte mais importante e mais relevante. Então, depois dessa brilhante premissa, vamos passar para o debate. Então, pedimos para todos serem objetivos e breves na formulação das perguntas. Muito obrigado. Boa noite. Você comentou sobre que quando a gente tem medo, então, do amor, de um relacionamento que está bom, a gente procura os defeitos. E você daria alguma dica para a gente saber que realmente a gente está procurando um defeito por medo da felicidade e que não seria um defeito que aquela pessoa tem que realmente nos incomoda demais e que seria motivo para terminar o relacionamento? Porque eu, pessoalmente, acho que quando o defeito é relevante e seria motivo para terminar a relação, a gente simplesmente não tem vontade mais de estar com a pessoa. Quando existe vontade, mas o desejo nos incomoda, eu acho que é o medo da felicidade. Evidentemente que cada situação exige uma ponderação, né? Tem defeitos que a gente pensa e pode imaginar que eles têm desdobramentos complicados no futuro também. Então você tem defeitos, às vezes, falhas de caráter, por exemplo, né? A pessoa é mentirosa. Isso não é um defeitinho, né? É muito fácil de distinguir os defeitos de relevo dos que não são. A pessoa tem... come feio. Né? Às vezes existe, né? Dá para conversar isso aí. Né? Não sei se é um defeito tão grave quanto a falha de caráter e a mentira. A pessoa tem um pé muito grande. Porque aí, em geral, quando é implicância, é coisa que... A principal característica do que é implicância é que varia. Quando você está mais corajoso, aquilo conta pouco. Quando você está muito medroso, aquilo conta muito, entendeu? Então, se fazer com esse pé, não caso. E depois, não, vai com esse pé mesmo. Depende do seu estado de alma. Mas o pé é sempre o mesmo. Agora, a falha de caráter, as coisas que sejam relacionadas com falta de cultura parecida, diferenças, vamos dizer assim, que a gente pode antever que vão dar problema grave no futuro, aí é motivo real para a separação, né? Mas nesses casos não costuma dar o medo da felicidade, porque o medo da felicidade só dá quando o encaixe é muito legal, entendeu? Então, quando o encaixe é muito legal e começa a implicar com coisa menor, pode ter certeza que é o medo da felicidade. As felicidades efêmeras, elas são mais fáceis, né? Hein? Felicidades efêmeras, elas são mais fáceis. Aquele champanhe gostoso, aquele vestido novo e o carro, etc. Mas eu queria saber, assim, as felicidades estáveis não estão relacionadas ao equilíbrio? O equilíbrio traz a felicidade e vice-versa? Então, na realidade, isso aqui também eu, de alguma maneira, já falei na primeira palestra. Existem momentos de felicidade, que é essa coisa que você chamou de felicidade efêmera, né? Que são picos, são instantes. E existe um estado de felicidade que corresponde a basicamente uma serenidade, paz de espírito, harmonia, né? Estado esse que a gente periodicamente perde, para menos com os aborrecimentos e as dores e desconfortos.
e para mais com os momentos de felicidade. Mas o objetivo seria ter este ponto de equilíbrio, esse ponto intermediário da serenidade, da paz de espírito, como o ponto, vamos dizer assim, principal e como o foco do que seja o estado de felicidade. Né? É completamente diferente de momentos felizes. Porque esse estado de felicidade, quer dizer, a paz e pequenas oscilações em torno deste estado de equilíbrio, é possível, sim. Momentos de felicidade sempre serão momentos. Não é possível viver eternamente em momentos de felicidade. Nem a gente aguenta. Né? Então, na verdade, o pacote felicidade deveria ser usado para descrever 3 coisas. Rápida digestão das infelicidades, curtição dessa paz que o ocidental em geral não curte, mas que os orientais valorizam muito, e saber aproveitar direito os bons momentos de felicidade, tanto no aspecto físico quanto intelectual. E não se deixar derrubar, nem pela vaidade e nem pelo medo da felicidade. Essa seria a formulinha simples. Simples de falar, né? Boa noite, doutor. Boa noite. Lá de cá ninguém fala hoje? Eu gostaria de saber assim, uma dica, ou um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais alto, por favor. Uma pessoa que já está acostumada com aquele padrão assim, de vida, onde ele não é feliz, mas que se acostuma, vamos dizer assim, né? A viver com aquele sofrimento. Espera só um minutinho. Bota um pouquinho mais de som, porque está difícil de ouvir, por favor. Como a gente, qual seria assim essa dissociação? Como poderia ser? É um treinamento? É um condicionamento que seria feito? Eu não entendi o que é. Tudo de novo. Bem mais alto. Fala. Vou começar de homem para homem. Vou falar mais alto, então. Isso. Uma pessoa que já está acostumada com um nível, vamos dizer assim, X de sofrimento na vida dela, como que ela vai fazer para dissociar mentalmente? É um condicionamento? É alguma coisa assim que ele tem que, terapeuticamente, né, falando, vamos dizer, dissociar do que ele aprendeu? Dá um exemplo. Você tem alguma coisa na sua cabeça? Eu tenho. Isso. Uma pessoa que tem um casamento que não... vamos dizer assim, aquelas coisas que vão pegando, vai acumulando, enfim, eu vou me acostumando, entendeu? Vai levando com a barriga, entendeu? O casamento. Isso, por exemplo. Como é que a gente reverte uma situação dessa sem chegar ao extremo de ter que se separar, ou assim... Extremo de ter que separar, ou não, né? De repente, assim, chega-se à conclusão que o ideal é a separação, mas enfim... O foco que eu quero dizer é assim, quando a pessoa já está acostumada com aquele padrão de sofrimento, como é que se dissolve, como é que se retrocede isso na mente da pessoa? Então, na realidade, eu não vejo as pessoas muito acostumadas com esse tipo de sofrimento, porque as pessoas reclamam continuadamente desse sofrimento. Não é que elas se acostumam. Tem outros sofrimentos que as pessoas se acostumam mesmo, e para os quais às vezes não tem solução. Por exemplo, uma pessoa que fica paralítica e vai para uma cadeira de rodas, né? Essa tem que se acostumar a esta adversidade, a esse sofrimento crônico, que, diga-se de passagem, é muito maior no início e depois se diminui bastante. As pessoas acomodam com tudo, né? E se acostumam, mas graças à irreversibilidade da situação. No caso do casamento mal afortunado, eu não acho que se deva ou que se possa falar na palavra acostumar, não é? Ou acomodar, porque acomodar-se é uma situação negativa, desagradável e que é reversível, é realmente vamos dizer, alguma coisa que eu gostaria que não acontecesse, né? Evidentemente que nem sempre o indivíduo que está infeliz nessa situação pode se separar, porque tem outras condições objetivas necessárias para que a separação venha a ocorrer. Mas é importante a pessoa, vamos dizer assim, ter consciência daquele estado e ficar trabalhando para criar condições objetivas para poder sair do sofrimento.
Se não, é uma acomodação próxima daquilo que a gente poderia chamar de masoquismo, quer dizer, um prazer no sofrimento. Entendeu? O prazer no sofrimento é um estado alterado, quer dizer, não faz parte da psicologia normal, a não ser como um prazer erótico, prazerzinho erótico relacionado com a dor ou com a, né, com um tapinha assim na hora da relação, mas nada mais do que isso. Né? Então teria que trabalhar para sair disso e não se acomodar. Eu não acho que é tão... E não é dissociar, porque na verdade nunca a pessoa fica confortável no sofrimento, entendeu? A não ser naquele sofrimento irreversível, como é o caso do paraplégico, entendeu? Que tem que se acomodar numa cadeira de roda e tem que aprender a viver a vida desta maneira, não é? Mas, e acaba aprendendo, viu? E vive muito bem. E às vezes, inclusive, as pessoas se surpreendem com o bom humor desses personagens.